Eu já tinha ouvido falar e já li algumas vezes a parábola dos talentos, mas não tinha entendido muito bem. E hoje eu estava pensando sobre sentido da vida, sobre sucesso, e ela se encaixa muito bem nesse contexto. Então, se você me permitir, eu vou rapidinho aqui ler ela, caso você nunca tenha ouvido falar ou caso você queira relembrar, e depois eu te explico qual foi o meu pensamento. Então, basicamente, aqui ela diz que um senhor convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, porque ele ia fazer uma viagem, ele iria sair de viagem. Então, a um dos servos ele deu 5 talentos, ao outro 2 e ao terceiro 1 talento. E seguiu em viagem. O que recebeu 5 talentos, imediatamente aplicou esses talentos e ganhou mais 5. O que tinha ganhado 2 talentos, também aplicou os talentos e ganhou mais 2 talentos. Já o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro ou o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: "O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu consegui mais 5. Então o senhor respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor." Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: "O senhor me confiou 2 talentos, e eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor." Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: "Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor." O senhor respondeu: "Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado." Então, essa é a parábola. E eu pensei, quem é o Senhor? Quem é esse Senhor? E aqui podemos ter várias ideias diferentes, mas eu pensei no Senhor como a vida. A vida, ela nos dá talentos, ela nos dá habilidades, ela nos dá muitas coisas e a gente pode negligenciar às vezes essas habilidades, esses talentos e viver uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida onde a gente não investe nesses talentos e não ganha. E com isso a gente perde mais, sempre. Então, se nós pensarmos que o Senhor da parábola é a vida e os talentos, o dinheiro ali, são as habilidades que a vida nos dá. Como isso se encaixa no nosso dia a dia? Como que a gente pode entender isso? E logo me veio à mente Jesus. Então Jesus era um ser ali que tinha seus propósitos, seus objetivos, ele sabia o
que ele tinha que fazer. Então, ele usou todas as habilidades que ele tinha e ele melhorou essas habilidades. E quais são essas habilidades? Tem várias habilidades. Então, uma, por exemplo, é a comunicação. Ele teve e ele era um excelente comunicador, mas ele teve que aprender isso, ele teve que melhorar. Então, quanto mais ele melhorava, mais ele conseguia passar as parábolas, passar as suas ideias para as pessoas. Então, ele tinha que ter autoconhecimento, saber o que ele queria. E ele sabia, ele tinha autoconhecimento. Então, ele conseguia fazer as coisas sem medo, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, quem ele era, as pessoas podiam falar o que elas quisessem dele. E mesmo assim, ele seguia adiante, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha uma inteligência emocional inabalável. Ele sabia que algumas pessoas iriam tratar ele mal, que iriam discordar totalmente dele, mas ele sabia que tinha que ser forte e continuar. Então, ele, ao invés de xingar as pessoas, ou maltratá-las, ou ficar com medo, ele fazia o contrário. Ele as tratava bem, tentava explicar da melhor forma possível qual que era o objetivo dele ali. Então, ele tinha uma inteligência emocional muito boa. Então, se nós pensarmos que o Senhor da parábola é a vida e os talentos e o dinheiro são habilidades, isso se encaixa muito bem na nossa vida, no nosso dia a dia, porque eu pensei que quanto mais habilidades a gente tem, ou quanto mais a gente trabalha nas nossas habilidades, mais nós ganhamos. Agora, se a gente esconde essas habilidades, se a gente tem medo de usar elas, mais a gente perde. E isso faz total sentido, porque se a gente pensar nas pessoas de sucesso, nas pessoas que conquistaram grandes coisas ou que passaram boas coisas para o mundo, essas pessoas não esconderam seus talentos. Elas usaram eles, aprimoraram eles e tiveram sucesso. E aqui sucesso não é só dinheiro, não é fama. Não, sucesso é você atingir o seu propósito, é você se autoconhecer, é você saber o que você quer fazer da vida. Para mim isso é sucesso. É estar com pessoas boas, é estar num ambiente bom, estar em paz e fazer o que você gosta. Isso é sucesso. Então, se você trabalha nas habilidades, você acaba tendo sucesso. E eu pensei em pessoas famosas ou pessoas conhecidas que têm grandes habilidades e quais seriam essas habilidades. Então eu listei lá várias e várias pessoas que eu conhecia e eu comecei a pensar quais habilidades essas pessoas têm. Eu até anotei aqui, eu vou compartilhar as 10 principais habilidades que grandes pessoas, grandes seres humanos têm ou melhoraram ou conquistaram e que a gente pode também melhorar ou aprender. Então essas habilidades são comunicação eficaz, inteligência emocional, autoconhecimento, resiliência, networking ou conexões, empatia, proatividade, gestão do tempo, aprendizagem contínua e adaptabilidade. Então essas são as 10 habilidades. E qual a pessoa, qual o ser que tinha todas essas habilidades? Eu consigo pensar em uma que tem todas, que pelas histórias, claro, mas se a gente pensar que Jesus Cristo, ele talvez não nasceu com todas essas habilidades, mas ele trabalhou nelas. Então ele teve que melhorar a sua comunicação para passar suas ideias para as pessoas, seus pensamentos. Ele teve que ter uma inteligência emocional inabalável para conseguir seguir no caminho, no propósito dele.
Ele teve que criar conexões com os apóstolos e com pessoas para mandarem eles espalharem as palavras dele e, enfim, todos os pensamentos que ele tinha, as ideias e os ensinamentos. Ele teve que ser empático com as pessoas, óbvio. Ele teve que ser proativo e não ter medo de fazer as coisas. Ele teve que continuar aprendendo sobre a vida, sobre as pessoas, sobre tudo. Ele teve muita resiliência. Quantas vezes as pessoas queriam acabar com ele e ele continuava porque ele sabia do propósito dele, do que ele tinha que fazer. Então ele teve todas essas habilidades, mas não necessariamente ele recebeu todas, a gente não sabe, né? Mas ele pode ter trabalhado nelas durante a vida, até porque a história começa depois dos 27, 28 anos, se eu não me engano. Mas enfim, já era tarde, então nesses anos talvez ele trabalhou nessas habilidades, nos propósitos dele. Então esse é um exemplo muito bom. Mas a gente pode pegar pessoas do mundo de hoje, que estão vivas ainda, ou que estavam vivas até pouco tempo. Enfim, por exemplo, eu pensei, o Barack Obama, uma pessoa que a gente vê, ele tem uma aura, ele tem um negócio, né? Que ele fala, ele convence as pessoas, ele é um cara empático, ele é um cara que tem uma inteligência emocional muito boa. Então, mas com certeza, isso não é um dom dele. Sim, habilidades que ele aprendeu, que ele conseguiu evoluir e melhorar. E a gente pode pegar outras pessoas também. A gente pode pegar, sei lá, o Bill Gates, pode pegar a Oprah Winfrey, que tem uma história incrível, que saiu do nada, sem condições alguma, e olha onde ela chegou, construindo habilidade, sem medo, tendo coragem de ser quem ela é, e usando as habilidades que ela tinha e multiplicando essas habilidades. A gente pode pegar o Silvio Santos, o brasileiro Silvio Santos. Ele também saiu do nada e ele usou o que ele tinha. E ele multiplicou isso. E com isso ele criou o império dele, né? Então a gente tem vários e vários exemplos. Nelson Mandela, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Enfim, a gente pode ficar aqui horas falando de pessoas que construíram essas habilidades, aprimoraram, investiram nelas e conseguiram ter sucesso no que queriam fazer, nos seus propósitos, nos seus valores de vida. Então, é muito similar. Essa parábola se encaixa muito bem, sendo o Senhor a vida, que nos dá habilidades. A gente fala, a maioria, mesmo quem é mudo, também tem habilidade de se comunicar, porque a comunicação não é só verbal. Mas enfim, e se você fala, então já é uma habilidade gigantesca que nos deram. E a questão aqui é que a gente recebe várias habilidades, talentos da vida, mas a gente acaba enterrando esses talentos. Eu fui uma pessoa que sempre achei que eu não tinha talentos, que eu era inútil, que eu nunca ia fazer nada de importante, que eu tinha que viver minha vida no conforto. Eu queria conforto e ficar no meu cantinho, sem me incomodar, sem me estressar. Mas que vida é essa? Cadê o propósito? Cadê o sentido? Tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Eu demorei 28 anos para entender isso e para conseguir gostar mais de mim, me conhecer melhor. E assim começou tudo. Então, o autoconhecimento para mim é a habilidade que todos nós temos, tá aqui. É simples, mas não é fácil. Porém, se a gente começa aos poucos, dando o primeiro passo, se conhecendo melhor, a gente vai evoluindo. Mas não é só o autoconhecimento. Então, como eu passei as 10 habilidades, tem várias habilidades que a gente pode melhorar. Porque comunicação, a maioria aqui de nós fala. Então, se tu fala, isso já é uma habilidade que tu tem. Tu ganhou, toma, fala. Agora, se tu esconder ela, se tu só fazer o básico, tu não tá investindo, tu não tá melhorando. E as tuas chances de ter sucesso e ganhar mais diminuem. Então, a gente tem que trabalhar. Isso eu era contra, não contra, mas eu nunca quis saber falar, eu sempre evitava falar. Essa é a verdade, eu sempre queria
ficar quieto e se alguém me perguntasse alguma coisa, falar o mínimo possível. Eu não tinha coragem de fazer perguntas, não tinha coragem de conversar em grupos ou pessoas que eu não conhecia. E isso só me tirava coisas, não me dava nada. Então, melhorar a comunicação é muito importante. É por isso que eu estou aqui treinando, porque a gente primeiro ganha um conhecimento ou entende o que a gente quer fazer, depois a gente pratica e isso torna essa prática uma habilidade, a gente acaba melhorando. Mas enfim, a gente vai falar mais pra frente de todas essas habilidades e nós vamos juntos melhorar, crescer, investir nessas habilidades para retornar depois à vida o que ela nos deu. Então, se ela nos deu a habilidade de se comunicar, a gente vai melhorar a comunicação. Se ela nos deu um cérebro para uma consciência, a gente vai melhorar essa consciência e trabalhar mais nas emoções, controlar essas emoções. Então, ter uma inteligência emocional boa para conseguir crescer, não só para você, mas para as pessoas que estão próximas de ti. Isso, para mim, é o principal. Um dos meus objetivos de vida é conseguir melhorar para também melhorar a vida das pessoas que estão próximas de mim, conseguir passar algo bom, algo que vai fazer elas crescerem e evoluírem também. Então é isso, é um vídeo mais rápido aqui, só para que eu me lembrei dessa parábola e eu achei importante falar. Então, para a gente lembrar que a vida nos dá talentos, mas às vezes a gente esconde eles. Muitas das vezes a gente esconde eles. Então reflita um pouco, quais talentos você está escondendo? Quais talentos você tem? Quais habilidades você tem e quer melhorar? Então a gente vai junto melhorar essas habilidades e não necessariamente todas, mas a gente pode escolher umas 2, 3, 5 para ficar bom e conseguir melhorar. Assim a gente vai ter sucesso na vida, a gente vai conseguir retribuir o que a vida nos deu. Não só para nós, mas também para o mundo, para as outras pessoas. E isso pode ser um propósito, pode ser um sentido também na sua vida, na minha vida. Então, mais ou menos é isso. E deixa aí nos comentários quais habilidades você gostaria de melhorar ou quais que você gostaria de aprender. E a gente vai juntos aí vendo se faz alguns vídeos sobre isso, ou enfim. Mas reflita, primeiro de tudo, autoconhecimento. Eu diria que é o que vira a chave que muda tudo. Se você se conhece, fica mais fácil, a vida fica mais leve, a opinião dos outros já não importa tanto, principalmente se é crítica, que não é construtiva, principalmente se é ódio, se é qualquer coisa. Então, acho que isso é uma coisa que é uma das habilidades que eu venho trabalhando já há uns 2 anos aí e que mudou completamente quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas é isso, é só um vídeo rápido aqui. Então é isso, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislikes. Mas se tiver a oportunidade de você dar essa força aí, eu te agradeço. Agradeço também por ficar até o final. E tamo junto. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!